Olá a todas as pessoas que gostam, preferem, querem, precisam conversar sobre as questões de sexualidade. Hoje temos um assunto muito especial e eu quero apresentar para vocês a nossa convidada, que é a Maria Cristina Furtado. Ela é formada em psicologia e ela tem um doutoramento e um mestrado em teologia sistemática pastoral. Só que ela vai falar sobre um livro. Maria Cristina, muito obrigado por estar participando conosco, fazendo esse movimento esse ano todo, como você já sabe, em prol de um nosso congresso que teremos em outubro aqui em São Paulo. Mas a ideia hoje é conversar sobre esse assunto que tanto é importante para os nossos alunos, os alunos de especialização em sexologia aplicada. E, por favor, quer contar sobre o livro A Inclusão de Todas, Todos, Todes, uma leitura teológica sobre a violência de gênero em mulheres e LGBTQIA+. Pois não, é um prazer. Obrigada pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui com você, falando sobre o meu livro. E de que trata? Como é que surgiu o livro, né? Eu sou teóloga, doutora em teologia, e sempre quis colocar dentro da faculdade sempre um olhar com a ciência e a teologia juntas. Né? Sempre achei muito importante isso. Então, esse livro surgiu por esse desejo. Então, foi o quê? Um trabalho de pesquisa que surgiu já há 16 anos, né? Dessa vontade de unir ciência e, dentro dela, a psicologia e a teologia. Então, eu era estudante de teologia em 2006 e me uni ao professor Luiz Correia Lima, lá na PUC Rio, e nós formamos o grupo Diversidade Sexual, Cidadania e Religião. E motivada pelo trabalho que ali desenvolvíamos, eu acabei fazendo o meu mestrado e o doutorado pesquisando a violência de gênero. Depois, em 2016, eu fui para a Universidade de Roehampton, em Londres. Lá fiz o doutorado, para fazer o doutorado sanduíche. Né? E fiz em quê? Em violência de gênero, com base no pensamento de René Girard, e dentro, né, de todo esse pensamento em termos de violência de gênero, como eu falei. Em 2017, ao retornar ao Brasil, eu defendi, então, a primeira tese dentro do Departamento de Teologia da PUC Rio sobre violência de gênero, abrangendo mulheres e pessoas LGBTQIA+. Então, dessa tese, surgiu o livro, A Inclusão de Todas, Todos, Todes, uma leitura de violência teológica da violência de gênero, mulheres e LGBT, né? E que até continua o título, de Girard e Levinas, a ética da inclusão, que é a minha proposta. Então, o que eu quis fazer foi um livro em que as pessoas que se interessarem em estudar esse tema tão importante, como a violência de gênero, pudessem buscar algumas explicações gerais sobre o tema e quem desejasse se aprofundar teria também no livro onde se aprofundar o conhecimento e até estabelecer um debate sobre ele. Né? Não me considero dona da verdade, mas alguém que fez uma pesquisa profunda, unindo ciência, Bíblia e teologia. Então, foi isso que eu fiz. Juntei a ciência, abordando a sexualidade, refletindo a sua parte psicológica, a neurociência, está aqui o livro, a neurociência, depois trouxe a história, reflexões, inclusive, sobre passagens bíblicas e documentos da igreja. Então, o livro eu dividi em 3 partes. Na primeira,
aborda o tema da violência, trazendo grandes pensadores como Freud, Foucault, Hannah Arendt, Zizek, o grande teólogo Karl Rahner e a teóloga Maria Clara Bingemer, brasileira. Depois eu entro na violência de gênero, falo da violência contra as mulheres e as pessoas LGBTQIA+, no mundo, na América Latina e no Brasil. Depois eu trato dos tipos de violências, as suas causas, as consequências, né? E também trago 3 tipos de estudos de gênero, que são os estudos biológicos, os estudos cultural-psicológico e o biopsico-espiritual, mostrando as determinadas épocas em que eles surgiram e o quanto que são importantes, porque na teologia tem algo... não se deixa falar sobre isso, é muito difícil. Então, eu quis abordar mostrando a importância que esses estudos têm. Falar de gênero é importante, muito, e precisamos saber quais são os estudos que existem. Então, depois disso, eu entro na sexualidade, na sua importância em nossa vida, destrinchando cada letrinha LGBTQIAPN+. E saliento também a diferença entre gênero e diversidade sexual. Cito ainda 2 pesquisas que foram feitas pela neurociências. A primeira é do cientista alemão Simon Levey, e a outra feita pelo Instituto Karolinska, na Suécia, sobre a preferência sexual e o feromônio. Isso tudo é a primeira parte do livro. O livro, como eu disse, são 3 partes. A segunda, eu faço um retrospecto da violência de gênero, da pré-história à contemporaneidade. Faço isso não como uma historiadora, mas como uma teóloga, psicóloga e educadora que busca entender a violência de gênero, né? Como essa violência de gênero chegou aos nossos dias ainda tão forte. E como a religião cristã, no caso, como eu cito os documentos da Igreja Católica, ela tem papel fundamental na continuidade ou não desta violência. Então, começo na pré-história, entro na antiguidade, chego depois em Israel, na parte bíblica, e trago, então, algumas passagens sobre as mulheres e pessoas que realizavam atos sexuais entre iguais. Isso aqui é importante falar, porque a palavra homossexualidade não existia na Bíblia, nem tampouco a visão de um relacionamento envolvendo afeto, amor entre 2 homens ou 2 mulheres. Não. O que encontramos na Bíblia é referência apenas a atos sexuais entre iguais. O termo homossexualismo e depois homossexualidade surgiu no final do século XIX. Então, não está na Bíblia. E não há esse pensamento como nós temos hoje, dessa relação, do amor, né, de tudo isso. Depois, chegamos dentro da história, depois chegamos a Jesus. E a revolução que ele fez em relação às mulheres, que depois a igreja não deu continuidade. E uma novidade em termos de homossexualidade que eu coloco é sobre a passagem do servo do centurião. Daí, continuamos até o dia de hoje com os documentos da igreja, de João Paulo II, Bento XVI e agora com o Papa Francisco. E a sua busca em colocar a Igreja Católica em saída, sendo acolhedora a todas as pessoas, independente da situação em que vive. Por fim,
Vamos para a terceira parte. Faço uma análise do quanto a violência está ligada ao desejo mimético que fala René Girard. Eu fui fazer o doutorado sanduíche em Londres sobre o pensamento de René Girard e a percepção que existe das pessoas que são consideradas diferentes, transformadas em bodes expiatórios pela sociedade. Em seguida, analiso, num outro capítulo, a ética da alteridade de Emmanuel Levinas. Foi o tema do meu mestrado. E a necessidade de abrir a nossa subjetividade ao outro para acabar com a violência. Por fim, no último capítulo, que é a inclusão de todas, todos, todes, e ele é bastante teológico. Eu parto da análise de um Deus que é puro amor, o Deus criador, que tudo que faz é bom e ama incondicionalmente. Entro no Deus cristão e sua relação com o ser humano, tendo como modelo Jesus de Nazaré e a sua vida. Reflito sobre o que é pecado, o amor infinito e incondicional de Deus. Entro, então, nas teologias inclusivas, que são a teologia feminista, ecofeminista, teologia negra, teologia LGBTQIA+, a teologia queer, até chegar à ética da inclusão, onde há lugar para todas as pessoas e cada pessoa como ela é. Então, aí entro numa parte bastante pastoral, que são as vivências pastorais da atualidade, pensando em como atender ao desejo do Papa Francisco de integrar todas as pessoas na igreja, pois todos somos filhos do Deus Todo-Poderoso no amor. E o seu amor inclui a todas, todos, todes, sem exceção. Nem discriminação de raça, sexo, gênero, pertença religiosa ou outra característica qualquer. Porque o Deus a que me refiro tanto em todo o livro é o Deus Todo-Poderoso no amor incondicional. Esse é um resumo do que está aqui. Tá? Com 300 e... Ao todo, deixa eu ver. Com a bibliografia, são 370 páginas, que traz essa pesquisa ampla e profunda, que eu procurei que ser muito profunda e muito séria nesse trabalho. É isso que eu tenho a apresentar sobre o livro. Não ouvi. Continuo não ouvindo. Eu estou de... Foi ótimo estar ouvindo o que você contou, porque assim eu fiquei aqui ponderando uma série de coisas, um argumento que você usou é que uma religião deveria estar abarcando as pessoas em todas as variações possíveis, e você foi procurando mostrar que existem possibilidades teológicas de compreendermos essa questão de inclusão hoje de uma maneira muito diferente do que algumas pessoas propõem, algumas pessoas pensam. Perfeito. E isso é importante para a nossa discussão geral e a nossa compreensão. Olha, é necessário termos essas visões, ou então nós começamos a separar o mundo com grupos de pessoas que não têm direitos a pertencer ao ser humano. E todos os seres que pertencem à nossa espécie merecem ser tratados de maneira igual. Uau! Puxa vida! Essa tem sido a minha briga, posso dizer briga, porque eu comecei esse trabalho
o que, 16 anos, 17 anos, e que, naquela época, era muito mais difícil do que agora falar sobre isso. Né? Principalmente dentro da teologia, era extremamente difícil. Então, foi exatamente dentro da igreja, nós estávamos com o Papa, era Bento XVI, quando eu comecei a trabalhar esse aspecto, que tinha uma maneira muito mais conservadora de tratar esse assunto, quem tratasse esse assunto, como era visto na igreja. Né? Mas nós começamos com um grupo de pesquisa, e daí nós enfrentamos uma série de dificuldades, mas fomos porque isso é extremamente importante. E para você ter uma ideia, dentro da igreja, nós começamos com o grupo de pesquisa, foi em 2006. Em 2007, foi fundado o primeiro grupo católico LGBT no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, pelo padre Luiz Correia Lima, com quem eu trabalhava. Né? Nós fundamos o grupo de pesquisa. Hoje, são 23 grupos de católicos LGBT espalhados pelo Brasil. Tem uma rede, né, que faz um trabalho muito bonito. Então, o nosso trabalho foi crescendo, e cresceu, né, bastante. E o que nos traz uma alegria muito grande, porque é isso que você falou. Nós precisamos modificar a maneira de ver e perceber as coisas. Todos nós somos filhos de Deus, muito queridos e amados por eles. Por Ele. Quem faz essa distinção somos nós mesmos. Pois é. Essa sua contribuição para a discussão dessa questão da inclusão, inclusive falando da questão da não inclusão já ser uma violência de gênero, não é? Porque, com afinal certeza. de contas, se nós estivéssemos tratando a não inclusão, olha, o que é não inclusão? Primeiro, então, são só homens brancos, cisgênero, etc, etc, etc. Ou seja, gente que nasceu dentro do privilégio e não vai conseguir nem compreender o que é essa não inclusão como uma violência, como se fosse algo natural. E você está nos contando que é preciso compreender a história para também compreender como é que a inclusão não aconteceu, mas que pode e precisa acontecer. Pode, isso mesmo. Pode e precisa. E preciso lhe contar que quando eu descobri seu livro, me chamou muito a atenção o começo do título, né? A inclusão de todas, todos e todes. Por quê? Ora, eu acho que nós dois já ouvimos muita gente se sentir assim mal e apresentar um discurso hostil, de defesa, de como assim todos? Não vou mudar minha linguagem, eu não vou mudar minha forma de ver. Pois é. Isso é provocativo, né? É algo realmente que eu quis colocar para chamar a atenção. Isso é um posicionamento político, né? Algo que nós precisamos mostrar e dar atenção a todos. Vamos discutir a linguagem. Existem coisas muito mais importantes do que só discutir se dentro do português precisa haver, não precisa haver. A intenção é chamar realmente atenção, vou repetir o termo, né? Atenção para eles, para elas, para todas as pessoas. Então, por isso é todos, todos, todos. Dentro do livro, eu não ouso trazer o tempo todo os, as, ex, porque é difícil, mas simbolicamente está no título. Né? É uma forma de começarmos a discussão, mesmo para quem tem as suas dificuldades em lidar com essas mudanças, e o mundo sempre esteve em mudança. Não dá para dizer que o mundo sempre foi igual, porque nunca foi igual. Perfeito. E nós compreendemos isso, resta para cada um de nós executar esse movimento de mudança para que a gente possa conviver melhor entre nós todos.
Você sabe, deixa eu só te contar. Eu estava nessa. Coloco, não coloco? Como é que eu vou fazer? Aí eu estava conversando com um amigo, que é uma mulher trans, e ela me disse: Ah, eu não vou estar no seu livro, porque não vão dar atenção para mim. Eu digo: Não, então eu vou botar os, todos. Porque se você não colocar, eu ficarei de fora. As pessoas não me darão atenção. Então, eu resolvi, não, pode ter certeza, você é muito importante que deem atenção a todos, todas, todos. Ótimo. Eu quero agradecer muito a tua participação hoje aqui com a gente. Vamos fazer com que mais pessoas conheçam essa tendência, essa questão, essa leitura teológica, porque também faz parte da conversa, da discussão, do debate científico de como lidar com essas diferenças e levar isso para os nossos âmbitos científicos, senão a gente fica também isolado. Muito obrigado e vamos em frente. Temos muito que viver com todas as pessoas juntas. Exato. Juntos somos mais fortes. Com certeza. Obrigada.